Irmãos, som. Semana passada nós começamos a pregar sobre, não apenas sobre dízimo. Dízimo vai ser uma parte da nossa série de mensagens aqui, mas na verdade esta série ela vai falar sobre dinheiro. E vai além da questão do dízimo. E eu mencionei semana passada, e quero relembrar, o fato de que essas 4 primeiras mensagens que eu estou pregando, a base delas não é minha, é do reverendo Augusto Nicodemos. Ele pregou essas mensagens recentemente lá na igreja onde ele é pastor. Então eu queria deixar isso claro, lembrar isso a vocês. Existe um ditado rabínico que diz o seguinte: nós podemos conhecer uma pessoa de 3 maneiras. Uma pessoa se dá a conhecer de 3 maneiras: pelo seu copo, pelo seu bolso e pela sua raiva. Pelo copo, pelo bolso e pela raiva. A raiva, dizem os rabinos, surge porque a competitividade é uma característica humana, essencialmente humana. Surge da nossa derrota e do fato de que alguém foi ou é vencedor sobre nós. Então essa raiva que nós sentimos na derrota e no fracasso, ela nada mais é do que inveja, porque o outro se torna aquilo que eu gostaria de ser, e ele se torna uma constante lembrança daquilo que eu não sou. Então isso gera inveja. E porque eu o invejo e nunca vou conseguir ser o que ele é, ou chegar onde ele chegou, então eu tenho raiva dele. E na verdade isso deve ser raiva de mim mesmo, porque eu não consigo fazer o que ele faz e ser o que ele é. Então, por isso que os rabinos dizem que a nossa raiva, ela nos revela. No caso, mais precisamente, a nossa inveja nos revela. O copo e o bolso, dizem os rabinos, eles fazem referência àquilo que nós retemos, àquilo que nós acumulamos, aquilo que é mais do que necessário para a nossa sobrevivência. Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, todos nós temos muito mais do que precisamos para viver. Temos muito mais do que necessitamos para comer e para viver. Todo mundo que já fez dieta sabe que o grande desafio da dieta não é passar fome. Não é. Uma boa dieta não deixa ninguém passando fome. O grande desafio da dieta é você se privar dos prazeres à mesa. Então nós não temos fome, nós temos vontade de comer. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a alimentação e com a comida fala muito de nós, dizem os rabinos. E o bolso também. A maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro fala muito acerca do nosso caráter. O dinheiro, ele revela a nossa ansiedade, a nossa ganância, a nossa expectativa de futuro.
O dinheiro fala do nosso senso de necessidade. O dinheiro fala dos valores que nós temos, dos valores que nós deixamos de ter. Então, a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro diz muito a respeito de nós. Ao longo dos anos, muitos argumentos têm sido levantados para convencer as pessoas a não dar dinheiro na igreja. Os escândalos de corrupção, a suspeita de que o dinheiro doado vai para o bolso do pastor, a ideia de que a gente não precisa dar dinheiro na igreja para fazer o bem, a ideia de que dízimo é coisa apenas do Velho Testamento. Apesar de tudo isso, a igreja, ela é a instituição que mais arrecada doações no mundo. Dar dinheiro na igreja faz parte da cultura ocidental. A igreja é esse ambiente onde as pessoas canalizam as suas doações financeiras. Por quê? Por que dar dinheiro na igreja? E o que isso diz ao meu respeito, ao seu respeito? Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são os textos clássicos do Novo Testamento que falam sobre contribuição, do porquê dar dinheiro na igreja, dos princípios bíblicos para a contribuição. Vamos abrir lá? Vamos dar uma olhada no que Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios capítulo 9. Semana passada nós começamos a ver o capítulo 8 e nós vimos o seguinte: o apóstolo ele está levantando uma oferta para os crentes pobres da Judéia. O pessoal da Judéia, ali da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, eles estavam passando por uma grande necessidade, e Paulo então sai pelas igrejas que ele plantou tentando levantar dinheiro ou oferta para o pessoal da Judéia. E havia um ano que Paulo estava nessa campanha. E entre as igrejas que ele havia plantado, o pessoal ali da Macedônia, da Acaia, da Galácia, da Ásia Menor, entre as igrejas que ele havia plantado, a igreja de Corinto foi uma das primeiras igrejas a dizer assim para o apóstolo: pode contar com a gente, nós vamos dar essa oferta para os nossos irmãos lá da Judéia. Paulo então lhes escreve falando acerca da contribuição. Paulo vai dizer a eles que tinha chegado o momento deles colocarem em prática a disposição de que eles tinham, a disposição que eles tinham manifestado anteriormente. Os crentes das outras igrejas já tinham começado a contribuir e eles ainda não. Paulo vai usar como exemplo os membros, os crentes, os irmãos da Macedônia, que tinham dado uma oferta muito generosa para os irmãos de Jerusalém. Paulo fala disso aí no capítulo 8, nos 7 primeiros versos. Nós vimos isso semana passada. Aqueles irmãos de pouquíssimos recursos haviam contribuído além das suas posses. E a partir do verso 8 de 2 Coríntios 8 até o verso 15, Paulo vai dizer à igreja de Corinto: olha, agora chegou a vez de vocês fazerem a mesma coisa. Paulo então lhes diz que estava tomando algumas providências para recolher a oferta entre eles.
E a primeira providência que Paulo toma é nomear uma comissão que fosse à frente dele para receber a coleta. E o objetivo de nomear essa comissão para que fosse à frente dele era evitar críticas, porque Paulo não queria ser caluniado por estar manuseando aquela oferta sozinho. Então, seguindo ali a boa prática da transparência, para evitar que alguém dissesse qualquer coisa, Paulo manda uma comissão de pessoas eleitas pela igreja para irem na frente dele para recolher a oferta. E aqui no capítulo 9, Paulo então dá orientações de como essa coleta deveria ser feita. Paulo vai estimular os crentes de Corinto a participar generosamente da oferta. Então vamos dar uma olhada aqui nos princípios que ele transmite àqueles irmãos e que serve para nós ainda nos dias de hoje. Primeiro, normalmente não é necessário instruir a igreja sobre este assunto. Olha o que ele diz no verso 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Paulo está dizendo aqui que o que ele está fazendo era meio que desnecessário. Olha o que ele diz, verso 1: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Era desnecessário porque um ano antes os coríntios já tinham se prontificado em ajudar. Os macedônios, inclusive, sabiam dessa disposição do pessoal de Corinto em ajudar. Então, ele não tinha nenhuma necessidade de ficar falando desse assunto. Gente, na maior parte das vezes, a gente não precisa instruir as pessoas acerca desse assunto. Por exemplo, em 10 anos de Igreja Batista Reformada, eu nunca preguei sobre esse tema aqui na igreja. É a primeira vez. Foi por isso que deixou de existir contribuições. Se eu nunca ensinei isso na igreja, mas a igreja se sustentou ao longo de 10 anos. Temos esse patrimônio aqui, sempre pagamos as nossas contas, mas nunca falamos sobre isso. Então, normalmente as pessoas sabem, os crentes sabem que a Bíblia fala sobre contribuição, que a Bíblia fala sobre generosidade, que a Bíblia fala de oferta como fruto de gratidão. Via de regra, não precisa dizer muita coisa para a igreja sobre esse assunto, porque os cristãos, eles já estão acostumados com a Bíblia, já estão acostumados com a vida eclesiástica, e eles sabem que contribuir sistematicamente, proporcionalmente, é um princípio bíblico. E por não lembrar desse princípio, de que não precisa ficar falando o tempo todo, é que muitos pastores, muitos ministérios ficam enfatizando essa questão o tempo todo, e aí fica a impressão de que a igreja dos dias de hoje se resume a tirar dinheiro do povo. Porque o tempo inteiro, sempre o pessoal fica falando sobre essa questão do dízimo. Então Paulo está nos lembrando que é desnecessário ficar falando dessa questão, porque essa é uma questão óbvia. Porque generosidade faz parte da vida cristã. Segundo, apesar dessa realidade,
de que não é necessário ficar o tempo todo falando, ensinando os crentes sobre contribuição. Existem momentos em que é preciso falar sim. É necessário falar em alguns momentos. Olha o que ele diz no verso 3, 4 e 5. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O medo de Paulo era que tudo aquilo que ele tinha dito a respeito da igreja de Corinto saísse ao contrário. Eu disse que ele estava em campanha. Quando ele chegava numa igreja e fazia uma campanha para que aquela igreja levantasse uma oferta para ajudar o pessoal lá da Judéia, Paulo, na sua argumentação, ao pedir a oferta, ele dizia: olha, o pessoal de Corinto já se prontificou em ajudar. Vocês não querem fazer igual a eles? Então Paulo saiu dizendo: olha, a igreja de Corinto se prontificou, e agora já tinha passado um ano, e o pessoal de Corinto não tinha dado dinheiro, não tinha cumprido o que prometeu, e Paulo estava com medo de que tudo aquilo que ele tinha dito nas outras igrejas sobre Corinto saísse ao contrário. Ele tinha garantido que os crentes de Corinto iam contribuir, mas o tempo estava passando e eles não tinham colocado a mão no bolso. Paulo então diz: estou mandando uma comissão na minha frente para tratar dessa questão das ofertas que vocês falaram que iam dar. Imagine vocês que eu não mande essa comissão, e aí eu chego no meio de vocês com o pessoal de Filipos que está me acompanhando, e vocês não têm a oferta preparada, não têm a oferta separada. Eu serei desmentido. E vocês, eu ficarei... Aí ele diz: mas vocês também vão ficar envergonhados. Então, por causa desse possível constrangimento, Paulo precisou tratar do assunto sobre dízimo, sobre oferta, mais uma vez. Então, geralmente, é desnecessário falar sobre esse assunto. No entanto, existem ocasiões, existem contextos em que é preciso voltar a ele. É preciso relembrar os princípios que estão por detrás da prática de contribuição ensinada pelas Escrituras. Até porque, gente, ao longo dos tempos, ao longo dos meses e anos, pessoas novas vão agregando, vão chegando à igreja, novos convertidos, eles precisam ouvir isso. Por exemplo, nós acabamos, semana retrasada, de pregar sobre a fé reformada. E as próximas pessoas que chegarão aqui na nossa igreja? Qual o contato que elas vão ter com essas verdades? Então, de quando em vez, é necessário você retornar a assuntos que já foram tratados. E aí, depois de falar do seu medo da oferta ser uma expressão de avareza e não de generosidade, Paulo diz o seguinte, versos 6 e 7: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, a quem dá com alegria.
Essa declaração aqui do apóstolo, de que contribuir é como plantar e que a oferta é como uma semente, talvez seja um dos princípios bíblicos, ou um dos princípios paulinos mais deturpados nos dias de hoje pela teologia da prosperidade. Talvez poucos ensinamentos da Bíblia são tão deturpados como esse aqui. Paulo está dizendo que a semeadura é voluntária, é espontânea, é de coração, é com alegria. O que isso significa? Significa que não existe nenhuma possibilidade de ofertar como barganha, como troca. Paulo está dizendo assim, ó, Deus não se rende ao escambo que existe na mente de muitos de vocês. Parece mentira, parece inacreditável, mas o fato é que existem muitas pessoas que dão dinheiro na igreja, que ofertam, que dão o dízimo com a mentalidade de investimento. Invista em Deus e você será recompensado. Invista em Deus e Ele te dará 10 vezes mais. Não existe no mercado aí investimento melhor. Dê que Deus vai te dar muito mais. Qual é a rentabilidade no mercado financeiro que promove isso aqui para quem doa? Então Paulo está dizendo, olha, não existe essa história, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Essa mentalidade da barganha, ela encontra espaço no meio religioso, devido ao fato de que grande parte das pessoas enxerga a vida em termos de investimento. Por isso que traz a mentalidade de investimento para a igreja. Aliás, isso é muito comum em nós, seres humanos. Nós trazemos para dentro da igreja ideias pré-concebidas que nós temos da nossa experiência de vida. E aí a gente começa a tratar as coisas da igreja como se... comparando com algo que a gente já fez, ou fazia, ou conhecia. Então tem muita gente que investe na igreja, porque acha que vai ter retorno, dá o dízimo com a mentalidade da barganha. Por quê? Porque enxerga a vida como um todo em termos de investimento. Homens e mulheres que vivem com a expectativa do retorno. Gente que vive fazendo a contabilidade constante de perdas e ganhos em tudo na vida. Eu dou mais do que recebo. Já ouviu isso? Do marido para a mulher? Da esposa para o marido? Sou só eu que invisto nessa relação. Já ouviu essa? Essa é famosa. Eu me mexo e você não se mexe. Sou sempre eu que tomo a iniciativa. Sou sempre eu que perdoo. Sou sempre eu que cedo. Eu estou investindo demais em você e não tenho retorno. Não está presente na nossa linguagem. E aí depois de um tempo você começa a pensar, e às vezes você até verbaliza, estou chegando à conclusão de que você não é um bom investimento para mim, porque calculando aquilo que eu lhe dou e aquilo que você me dá, eu me sinto prejudicado.
Então quem pensa assim, raciocina assim, na verdade não está se dando ao outro, está se dando a si mesmo. Sabe qual é a verdade? Eu me dou a mim mesmo através de você. Eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado com o retorno que você pode me dar. E aí nós investimos no outro, enquanto o retorno é legal, é satisfatório, é vantajoso. Enquanto o investimento não nos custa tanto, a gente vai empurrando com a barriga. Mas a partir do momento em que a gente se sente prejudicado, quando o retorno não é o desejado, não é o esperado, não é o prometido, a gente recolhe as sementes para semear em outro lugar. Gente que vive de relação custo-benefício. E isso acontece, ou isso vale para um monte de situação, para um monte de coisa. Até relação pai e filho tem isso. Já viu a mãe que vira para a filha e diz assim: é assim que você retribui o amor que a vida inteira eu te dei? O pai que vira para o filho e diz assim: é assim que você me paga toda a dedicação que eu te dei? Esperava colher e não colheu. Ou então colheu menos do que era a sua expectativa. Você acha que essa realidade de pessoas que vivem a relação do custo-benefício de investimento em tudo que você pode, em todas as relações, você acha que essa mentalidade, ela não aparece na intenção com que as pessoas doam o seu dinheiro na igreja? E como aparece? E como aparece? Muita gente doa com a expectativa do retorno. Vou dar na igreja para não dar na farmácia. Para Deus fazer com que tudo na minha vida e na vida da minha família ande direitinho. E esse texto de 2 Coríntios, se ele não for compreendido corretamente, ele serve de base para essa heresia. É o principal texto que as pessoas, o movimento de teologia da prosperidade utiliza. Para quê? Para falar que a oferta é como uma barganha, como um investimento. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, Deus ama. Deus recompensa aquele que dá com alegria, aquele que oferta sem nenhum interesse por trás. Quem investe no reino de Deus para colher para si, na verdade não investe no reino de Deus, investe em si mesmo. E talvez por isso que não colha nada. Talvez por isso que não colha nada, porque está dando como investimento, não está dando como resultado de alegria, de gratidão, de reconhecimento das coisas boas que Deus tem nos dado. A verdade é que quem oferta de forma desprendida e alegre, não espera receber nada em troca. Dá pelo prazer de dar, dá pela gratidão, dá porque existe amor no coração. E Deus recompensa aqueles que dão por alegria e por prazer e não por barganha. Eu não sei, as pessoas não sabem, mas Deus sabe qual é a intenção do seu coração. E aí o verso 7 deixa muito evidente que não é um negócio, não é uma troca, não é escambo. Olha o que Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui nós encontramos alguns princípios para a contribuição. Paulo nos diz, primeiro, ela é voluntária.
Cada um contribua segundo estiver proposto no coração. E aqui é muito importante você prestar atenção no que Paulo diz aqui, porque Paulo aqui não está falando de quantidade. As pessoas costumam dizer assim, eu vou contribuir de acordo com o que propus em meu coração. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. O que ele está dizendo é: contribua impulsionado pela boa disposição que existe no seu coração. A quantidade, a gente vai tratar disso depois, numa outra mensagem. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, contribua impulsionado pela boa disposição. Olha o contexto aqui onde isso está aparecendo. O contexto aqui está falando de quê? De não dar como barganha, mas dar com uma boa disposição, com alegria. Agora olha que coisa interessante. Embora a Bíblia fale da necessidade de que a oferta seja voluntária, também é ensinado pela Escritura que a voluntariedade revela o estado espiritual de uma pessoa. Irmãos, é muito estranho o crente não sentir vontade de ajudar as pessoas. Tem alguma coisa errada com quem não pensa em contribuir para a causa de Deus. Embora seja voluntária, a falta de voluntariedade revela muita coisa a respeito do coração daquela pessoa. Já ouviu aquela frase, aquele pensamento que diz: você pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Existem pessoas que doam, que dão, mesmo sem amar a causa para a qual estão ofertando. E como existe, nem se envolve, acha legalzinho e doa. Quantidade de dinheiro que vai para o Criança Esperança. As pessoas que doam, eu amo tanto aquela criança, amo tanto esse projeto. Agora, é impossível amar sem doar. Veja isso na sua relação com seus filhos. Quem ama tem prazer em doar, em contribuir, em ofertar. Quem nos ensina isso de uma forma extraordinária? Deus. Deus nos ensinou na prática que quem ama, doa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem ama, dá. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É por isso que dízimo é um termômetro do nível de espiritualidade de um crente. Nem todo dízimo indica espiritualidade. Nem todo dízimo indica espiritualidade. Mas toda espiritualidade resulta em liberalidade nos dízimos. Quando os dízimos são sonegados, você acha que o que corre risco é o orçamento da igreja? Quando as pessoas não dão dízimo, você acha que o que está correndo risco é o orçamento da igreja? Não é, gente. É a sua fé.
é a sua espiritualidade. Porque o orçamento da igreja, como nós vimos semana passada, Deus vai dar conta. E olha, é impressionante como Deus dá conta. Agora, se você não dá, o que corre risco é a sua fé, é a sua espiritualidade, é a sua devoção. Porque é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Quem ama, doa. Então, embora seja voluntária, a falta de voluntariedade revela muito acerca do coração daquela pessoa. Então Paulo diz, primeiro princípio é voluntário. Segundo, ele diz aí no verso 7, não com tristeza. Não com tristeza. Você sabe o que é dar com tristeza? Dar com tristeza é assim, na hora que você vai assinar o cheque, na hora que você vai fazer a transferência bancária, você fica pensando no que você podia fazer com aquele dinheiro. Nossa, não acredito, vou dar R$500 para o reino de... Eu podia fazer muita coisa com R$500. Quantas coisas eu poderia pagar? Você doa, parece que está arrancando um membro do seu corpo, né? Não com tristeza. Irmão, se você for dar contrariado, não dê, guarde para você. Vocês acham que a oferta de Ananias e Safira foi com alegria ou foi com tristeza? Paulo diz, não com tristeza. Nós vimos semana passada que muito mais importante do que o valor é a forma como é dado. Jesus virou-se e disse, essa viúva que deu a menor de todas as ofertas possíveis, ela deu muito mais do que vocês, pela forma. Terceiro princípio para a contribuição, não por necessidade. Muitos intérpretes entendem que a ideia paulina aqui é a seguinte: a pessoa que passa necessidade financeira, ela vai raciocinar da seguinte forma: se eu contribuir, Deus vai me recompensar, Deus vai suprir a minha necessidade. E aí a gente cai no erro do que citamos há pouco, o equívoco da barganha. Então não contribua por barganha, por necessidade. Quarto princípio, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por que Deus ama quem dá com alegria? Porque quem dá com alegria está refletindo o caráter de Deus. Deus tem prazer em abençoar as pessoas, e quando Ele vê pessoas abençoando pessoas, Ele diz, eles estão fazendo o que eu faço, eles estão refletindo o meu caráter. Então quando Deus vê alguém refletindo o seu caráter, Ele se alegra, porque Deus é um Deus que se doa. Tiago vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago também vai dizer que Deus a todos dá liberalmente sabedoria e não lança em rosto. Então o Deus generoso se deleita naqueles que são generosos. Por outro lado, Ele não tem prazer em quem oferece de cara fechada, com ressentimento. Ele rejeita o constrangimento, a coerção, a obrigação. Por isso que eu digo, se vai dar, aliás eu não, Paulo, se é para dar com constrangimento, com tristeza, não dê. Não dê.
Outra verdade que a gente aprende aqui no texto: Deus recompensa. Deus recompensa quem dá, para que essa pessoa possa ajudar outras pessoas. Quando Deus nos recompensa porque contribuímos financeiramente, e esse gesto foi movido não por barganha, mas por alegria, por amor. Então, quando Deus nos recompensa, Ele não está nos dando uma recompensa, Ele está nos dando mais semente para plantarmos mais. A recompensa para o semeador não é apenas o fruto. A recompensa para o semeador são outras sementes para ele semear ainda mais. Quanto mais você dá, mais Deus vai lhe dar para você dar mais ainda. Olha o que dizem os versos de 8 a 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Percebeu? Olha o que ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ou seja, você é abençoado para ser generoso. Lembra lá quando Paulo escreve a Timóteo? Paulo diz assim: Timóteo, tem um pessoal aí na igreja de Éfeso que tem grana, pessoal baludo, tem muito dinheiro, rico. Timóteo, exorta os ricos. Para quê? Para que sejam generosos e prontos a repartir. Vira para eles, Timóteo, e diz assim: ó, Deus tem dado dinheiro a você, Deus tem dado recurso a você, é para você repartir, é para você ser generoso. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, irmãos, Deus nos dá condições para que possamos ajudar as outras pessoas, para que possamos contribuir generosamente. Deus, Ele apanha o generoso e o abençoa muito, para que ele possa ser ainda mais generoso. Conta-se que John Wesley uma vez foi numa exposição de pinturas, de quadros, e ele queria comprar esses quadros, ou alguns quadros, para ornamentar o quarto dele na Universidade de Oxford. E aí quando ele comprou os quadros, e aí quando ele estava lá colocando os quadros na parede, a camareira entrou no seu quarto. E era um dia extremamente gelado, muito frio. E enquanto ela estava ali limpando o quarto dele, ele estava colocando os quadros na parede, ele observou que a camareira estava com um chale muito fininho para se proteger do frio. E aí ele virou-se para ela e disse: "A senhora não está com frio?" Ela: "Estou, muito frio." "Cadê a sua roupa?" "Eu não tenho." E aí ele correu lá nas suas coisas para pegar um dinheiro para dar a ela, para ela comprar uma blusa de frio. Quando ele colocou a mão, ele viu que não tinha mais dinheiro,
porque ele gastou tudo que tinha comprando os quadros. E ela foi embora com frio. Aquela experiência, ele disse que mudou a vida dele. E ele disse: Deus não está satisfeito com a maneira com que eu gasto o meu dinheiro. E Wesley, movido por grande culpa, ele raciocinou da seguinte forma: como será que Deus vai virar para mim e dizer assim: muito bom, muito bem, servo bom e fiel? Deus não vai dizer isso para mim. Na verdade, Deus vai virar para mim e vai dizer assim: tens adornado estas paredes com o dinheiro que poderia abrigar aquela mulher do frio. Não são estes quadros o sangue da servente? E aí, como resultado daquela experiência, Wesley começa a limitar os seus gastos. E ele vai agir assim com o objetivo de ter cada vez mais recursos para ajudar os pobres. E Wesley, então, ele começou a contabilizar os seus ganhos e os seus gastos, e naquele ano, movido por aquela experiência, ele percebeu que o ganho total dele era de 30 libras anuais, e que ele gastava 28 libras. Então, dessa forma, ele tinha 2 libras para distribuir com os pobres. No ano seguinte, os ganhos dele dobraram, mas ele ainda vivia com 28 libras. Então ele doou 32 libras para os pobres. No terceiro ano, a sua receita saltou para 90 libras, mas ele ainda continuava vivendo com 28 libras. Nesse ano ele doou 62 libras aos pobres. E ele começou essa prática lá na universidade, lá em Oxford, e manteve essa prática por causa daquela experiência com a camareira até o fim da sua vida. Mesmo quando o seu ganho multiplicou-se em milhares de libras esterlinas, ele viveu com simplicidade, doando a maior parte do seu dinheiro. Houve um ano em que os salários de Wesley subiram a um pouco mais de 1.400 libras. Ele ficou com 30 libras e doou 1.370 libras. Ao longo de toda a vida, John Wesley nunca teve consigo mesmo mais de 100 libras. Nunca teve. Quando morreu, em 1791, o único dinheiro mencionado em seu testamento era um punhado de moedas que cabia na palma da sua mão. Moedas essas que foram encontradas nos seus bolsos, em algumas gavetas. A maior parte de suas 30.000 libras que ganhou ao longo da sua vida, foram todas elas doadas. Um dos seus biógrafos fez a conta, percebeu que a renda de Wesley, daquela experiência até o fim da sua vida, seria de $160.000 por ano. E ele vivia apenas com $20.000 por ano, doando todo ano generosamente $140.000 para os pobres. E ele diz assim, palavras de John Wesley: com o aumento de ganhos, o cristão deve aumentar seu sistema de doação e não aumentar o seu estilo de vida. Que coisa, gente! Que coisa! O cara ganha 5 salários, tem uma promoção, vai ganhar 20 salários. Aí eu penso que agora eu vou melhorar o meu carro, agora eu vou comprar uma casa na praia, agora eu vou fazer isso. Ninguém pensa em fazer assim: agora eu vou poder ajudar a quem precisa. Paulo está dizendo assim:
Deus apanha o generoso e cobre ele de bênçãos, para que ele seja ainda mais generoso. Exorta os ricos, Timóteo, do presente século, para que eles sejam generosos e prontos a repartir. Eu ainda vou falar sobre isso lá na frente. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente não é generoso? Sabe por que a gente não ajuda o outro? Porque a gente quer o próximo iPhone. Porque a gente quer o próximo carro. Porque a gente quer mais uma sandália no nosso guarda-roupa. A gente quer mais uma blusa no nosso guarda-roupa. E aí como que a gente ajuda ao pobre, ao necessitado? Como que a gente contribui para a igreja? Impossível. Eu vou pregar uma mensagem aqui só sobre isso. Dívidas. E quando a gente faz dívida, a gente não pode ajudar as outras pessoas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso revela a nossa espiritualidade. Isso revela aquilo que nós pensamos sobre Deus e sobre o próximo. Por fim, a gente aprende que a generosidade nas contribuições, elas redundam em glória para Deus. Segundo Paulo, as ofertas dos crentes de Corinto iriam provocar 3 reações nos crentes da Judéia: ações de graça, intercessão e glória a Deus. Do verso 11 ao verso 14, Paulo diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então Paulo está dizendo aqui, a generosidade nas contribuições redunda em glória para Deus. Por quê? Porque provocam reações nas pessoas. Primeiro, ação de graças. Verso 12, o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O que Paulo está dizendo é que o coração das pessoas que são beneficiadas com os recursos da igreja, geralmente, eu digo geralmente porque existe muita gente ingrata, mas geralmente se eleva diante de Deus. Normalmente as pessoas que são abençoadas pelos recursos da igreja, elas são gratas ao Senhor. Aqueles que são carentes, aqueles que são financeiramente necessitados, e quando são ajudados, eles dizem: Deus, muito obrigado por isso. Aqueles que são carentes na alma, eles agradecem a Deus pelas ministrações das Escrituras. Irmãos, eu vou falar isso simplesmente porque
tem a ver com o contexto aqui, mas toda vez que você chega para mim e diz assim: pastor, muito obrigado por essa palavra, me abençoou, me estimulou, me confrontou, mas essa palavra só foi possível ser dada a você porque a gente se reúne num lugar, porque eu separo a maior parte do meu tempo para estudar, e isso envolve o quê? Recurso, dinheiro. Então as pessoas são abençoadas no corpo e na alma com os recursos que nós damos à igreja. Aqueles que são necessitados, tanto no corpo quanto na alma, são carentes de atenção e recebem aqui o que? Comunhão. Todas essas pessoas podem dizer: Deus, muito obrigado pelos irmãos que contribuíram, e assim eu posso ser abençoado com esse alimento. Deus, muito obrigado pelas ofertas, porque elas sustentam o pastor e nos trazem a sua palavra semanalmente. Deus, muito obrigado pelas ofertas dessas pessoas, porque elas permitem que eu seja acolhido e estimulado aqui nesse ambiente. Então, quando nós doamos, diz o apóstolo Paulo, as nossas doações, elas redundam em glória para Deus. Por quê? Porque as pessoas passam a agradecer a Deus pelos benefícios que aquele dinheiro gerou. Então, qual deve ser o objetivo final de todo homem? O que diz lá a primeira pergunta? Qual é o objetivo? Diz lá: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A contribuição, ela provoca ações de graças a Deus. Na contribuição existe um entrelaçamento entre o material, entre o financeiro e o espiritual. Então, quando nós contribuímos, Deus recebe glória, Deus recebe gratidão. A segunda reação que as ofertas provocariam nos crentes da Judéia: glorificação a Deus. Olha o que diz o verso 13: visto como na prova desta ministração glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Os crentes da Judéia, ao receber a oferta dos crentes de Corinto, iriam glorificar a Deus, porque os irmãos de Corinto eram fiéis ao evangelho e pela liberalidade deles. Então você percebe como que uma coisa está ligada à outra. Fidelidade e liberalidade andam de mãos dadas. Logo, quem não é generoso? Terceira reação que as ofertas provocariam nos crentes da Judéia: intercessão. Olha o que diz o verso 14: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça. E graça que nós vimos semana passada é a oferta de Deus que há em vós. Os crentes da Judéia, Paulo está dizendo, iriam colocar os crentes de Corinto no caderninho de oração. É como se eles dissessem assim: nós não podemos contribuir, nós não podemos retribuir a generosidade de vocês para conosco, mas nós iremos orar por vocês. Então, olha só, estou acabando. A generosidade, Paulo está dizendo, provoca três coisas: graças a Deus, glória a Deus e intercessão por parte dos crentes. Você entende por que as contribuições fazem parte do nosso culto a Deus? Onde que está na Bíblia que contribuição faz parte do culto? Aqui. Por quê? Porque contribuir é algo extremamente espiritual.
Porque no processo de contribuir, existem princípios espirituais: gratidão, amor, glória a Deus, intercessão. Por isso, irmãos, é que é muito estranho um crente não ser dizimista. É uma contradição de termos um crente avarento. Crente avarento é contradição. Na verdade, como expressão de um coração agradecido a Deus, deveria abundar generosidade na vida de todo aquele que se diz convertido. Observa aí como que Paulo termina o assunto. Verso 15, ele diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. A semente, a colheita, o fruto, o doar-se, a voluntariedade do coração, o privilégio de contribuir, tudo isso vem de Deus. Tudo isso é resultado do dom inefável de Deus. Semana passada eu falei sobre isso. Contribuir é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá, porque Deus não precisa de R$1 do seu bolso. Deus não precisa de nada que é seu, mas Ele te dá o privilégio, a graça de contribuir. É um privilégio aqui nesse mundo fazermos a vontade de Deus com o recurso que Ele tem nos dado. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E de fato, nós rendemos graças a Deus quando nós vemos corações generosos, pessoas completamente desprendidas dos bens materiais. A gente olha e diz assim: que isso? No mundo capitalista, materialista como o nosso, de adoradores de Mamon, a pessoa fazer isso? Só pode ser Deus. E aí a gente diz: louvado seja o teu nome, Senhor, por essa pessoa. Gerou glória a Deus. Quando a gente encontra com pessoas que amam mais as pessoas do que as coisas, a gente diz: glória a Deus pela vida dessa pessoa. Gente que investe no reino de Deus sem esperar absolutamente nada em troca, a gente diz: graças a Deus por essas pessoas. Diz a lenda, é lenda, mas a história é bem legal. Se é verdade a gente não sabe. Mas diz a lenda que Alexandre o Grande, o mesmo que uma vez estava encostado assim numa árvore chorando, e alguém chegou para ele e perguntou: por que você está chorando? Ele disse: porque não existem mais terras para eu conquistar, já conquistei tudo. Diz a lenda que quando ele morreu, ele ordenou que uma das suas mãos fosse posta para o lado de fora do caixão. E alguém perguntou: mas por causa de que isso? Porque eu quero deixar uma última mensagem. A mensagem de que a gente não leva nada desse mundo. Nada desse mundo a gente leva. E a minha mão para fora do caixão vai mostrar que a gente não leva nada desse mundo. Ele estava certo por um lado e errado por outro. Por quê? Porque quando nós doamos generosamente e abençoamos o reino de Deus, e o reino de Deus se propaga, e o reino de Deus vai avante, e o reino de Deus salva pessoas, abençoa pessoas. Lá no céu,
que diz a Bíblia? Granjeiem amigos, porque eles vos receberão nos portões celestiais. Então eu posso dizer que eu ajudei, eu fui um dos instrumentos através dos quais aquela pessoa foi abençoada, aquela pessoa ouviu o Evangelho, aquela pessoa se converteu. Então eu levo isso para o céu. Irmãos, a avareza, ela carrega não apenas uma ilusão, a avareza, ela carrega com ela um julgamento. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir, serão possuídos. Aqueles cuja paixão e busca é possuir, serão possuídos. Midas, lembra da história de Midas? Cujo toque, tudo que tocava virava ouro. De tão avarento que era, recebeu esse dom. E aí então ele correu até Baco, aquele deus grego, e implorou, lhe disse: tira-me esse dom, porque eu vou morrer. Por quê? Porque o alimento que eu estou comendo não é mais comestível, e eu preciso de alimento verdadeiro, porque todo alimento que encosta em mim vira ouro. Aquele cuja paixão e busca é possuir, será possuído. Então a avareza não carrega consigo só uma ilusão, carrega consigo um julgamento. E isso foi o que os gregos criaram e disseram para o mundo. Creso, rei de Sardes, fabulosamente rico, foi capturado pelos partas, que entornaram ouro derretido na sua garganta. Você não é avarento? Então você vai morrer com ouro derretido. A avareza carrega não apenas uma ilusão, carrega um julgamento junto com ela. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque somos vítimas, somos não só vítimas, mas somos adoradores deste Deus chamado de Mamon, que será um dos temas das nossas mensagens da noite sobre idolatria. Eu encerro dizendo o seguinte: quer comprar uma blusa nova? Antes de colocá-la no armário, tira uma de lá e dá para um pobre. Quer comprar uma sandália nova? Antes de colocá-la no guarda-roupa, tira uma de lá e dá para alguém que precisa. Doe, não acumule, reparta aquilo que Deus tem lhe dado. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa, Deus, a nossa avareza, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoe os ídolos que existem nos nossos corações, ajude-nos a extirpá-los de lá. Que esses princípios que aqui aprendemos e ouvimos possam nos guiar, nos orientar. Ó Deus, que a Tua palavra, sendo o instrumento do Teu Santo Espírito, alcance o coração das pessoas aqui, porque apenas ela
E apenas o poder do Teu Espírito são capazes, ó Deus, de mudar corações avarentos, de levar pessoas que não são dizimistas a entenderem este princípio da Tua palavra. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.